E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo no Instagram. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma história que tem na Bíblia sobre uma família, um homem. Ele era um sacerdote, o nome dele era Eli, e ele tinha filhos que também eram sacerdotes junto com ele no templo. E a Bíblia diz que esses dois filhos dele estavam envolvidos em maracutaia, em roubalheira do templo, das coisas que eram para ser dedicadas a Deus. Eles estavam enfiados até o pescoço nesse esquema. Interessante que essa história ela fala algumas coisas paralelas. Ao mesmo tempo, ela diz que havia uma mulher que queria muito ter filhos e ela não tinha. Por isso ela era humilhada, era ridicularizada. Esse sol na minha cara aqui tá ruim, peraí. Cadê meu óculos brega? Não é nem o óculos, não, é a capa brega. Eita, botei um negócio de água em cima, tomara que não quebre. Não, quebrou não. A mulher era ridicularizada porque naquela época era quase que uma obrigação a mulher ter filhos, né? A mulher, né, que era casada e que não tinha filhos, ela era menos que nada. E essa mulher, ela vivia pedindo a Deus um filho, e ela fez uma seguinte proposta, um seguinte voto a Deus, dizendo assim, se eu tiver um filho, eu vou dedicá-lo ao seu templo. Só que nessa época, como eu já disse, o sacerdote do templo era Eli e seus filhos, que ajudavam no serviço, e era uma bagunça. Eli não cuidava da sua própria casa, não era sacerdote dentro da sua casa. Ele era sacerdote no templo, mas não na sua casa. Interessante que essa é a minha história também. Pois bem, a proposta de Ana deu certo, ela ficou grávida, teve um menino, chamou esse menino de Samuel e levou ao templo. Então logo ele desmamou, para ele ser cuidado, para ele ser ensinado. E assim fez, né? Assim aconteceu. E certa noite, esse menino estava dormindo e ele ouviu o nome dele ser chamado, Samuel, Samuel. E aí ele pensou que fosse um sacerdote, ele, um sumo sacerdote. E aí foi lá e disse, estou aqui, senhor. E aí ele falou, não lhe chamei não, volta para sua cama, pode voltar a dormir. E aí ele voltou a dormir. E mais uma vez, o nome dele foi chamado. E ele voltou lá de novo, sim, senhor, estou aqui. E o sacerdote falou, não, você deve estar ficando meio baratinado das ideias, eu não lhe chamei não. Volta para a sua cama, menino. E aí o menino voltou para dormir. E na terceira vez, esse menino foi chamado e foi lá no sacerdote. E aí o sacerdote caiu a ficha e disse, rapaz, eu acho que quem está lhe chamando é o Senhor. Faz assim, na próxima vez que ele chamar, você diz assim, Senhor, fala que eu estou aqui para te escutar. E assim aconteceu. O menino foi chamado de novo. E ao invés de ir na quarta vez falar com Eli, ele disse, Senhor, eu estou aqui, fala. E Deus falou o seguinte para esse menino, estou te chamando para te falar que eu vou rejeitar Eli e os seus filhos, porque eles estão trapaceando. Interessante como isso já naquela época, quantos anos atrás, centenas e centenas de anos antes de Cristo, já haviam aproveitadores do templo, né?
assim como hoje. Já haviam espertalhões, já haviam pessoas que enricavam, que tiravam proveito pessoal das coisas que eram para ser consagradas. Pois bem, Deus falou: eu vou vou pesar minha mão sobre essa família, sobre Eli e sobre seus filhos. E a história termina bem amarga para essa turma. E antes que eu continue falando como é que termina essa história, eu quero que você escute uma música. Eu estava escutando algumas músicas esses dias, e essa música, que por sinal foi escrita por um outro rapaz chamado Samuel, ela conta exatamente essa história. Escuta aí. Antes que a luz do templo se apague, antes que ninguém queira mais ouvir tua voz, fala comigo, Deus, chama meu nome. Fala comigo, Deus, chama meu nome, fala comigo, e se eu não entender, insista. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Fala comigo, Ver nada com esse sol. Antes que acabou venha nascer, antes que a guerra comece, fala comigo. Oh, fala, Deus, chama meu nome. O meu também. A arca seja levada, Deus, e destruam todos os teus altares. Fala comigo, Deus, chama meu nome, fala comigo.
Jesus, que sol! Na cara! Chama meu nome mais uma vez e não desista. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece. Antes que eu troque um culto por um show, antes que eu seja artista em vez de profeta, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que o anormal seja normal, antes que pecar não seja mais pecado, fala comigo, Deus. Fala. Chama meu nome. Ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote. Esse é o meu pedido, junto com um monte de gente que quer ser fiel a ti. Fala comigo. Como eu disse, essa história, ela tem essa narrativa da Bíblia, são várias histórias ao mesmo tempo. Estava acontecendo uma guerra, nessa mesma ocasião, entre o povo de Israel e os filisteus. E a Bíblia diz que numa batalha morreram 3.000 guerreiros de Israel. Foi uma lapada. O povo ficou mesmo cabisbaixo. Capiongo, como minha mãe dizia. E aí, eles fizeram o seguinte: mandaram lá um mensageiro na casa desse sacerdote Eli, que o sacerdote era o que guardava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela já tinha sido utilizada antes, numa ocasião onde o povo cercou a cidade de Jericó e as muralhas caíram depois que eles rodearam 7 vezes e gritaram, e a Arca da Aliança estava lá sendo levada junto. Enfim, a Arca da Aliança representava o poder de Deus naqueles dias. E aí eles foram lá e disseram para Eli, olha, aconteceu isso lá no campo de batalha, morreu 3.000 pessoas, deixa a gente levar aqui a arca para dar uma lição nesses filisteus, para a gente mostrar para eles quem é que manda nesse negócio. E aí ele falou, tá bom, leva a arca. E os 2 filhos do Eli, aqueles mesmos que estavam sendo sacanas, a palavra certa é essa, dentro do templo, foram junto. Chegaram lá naquela alvoriça, aquela confusão, alarido, gritaria. A primeira reação dos filisteus foi de medo, de amedrontamento por causa dessa arca, porque eles sabiam do que tinha acontecido no passado.
E aí eles ficaram amedrontados, mas logo eles recuperaram o seu ânimo, partiram para o contra-ataque contra Israel e dessa vez morreram 30.000 guerreiros, incluindo os 2 filhos de Eli. E aí, não sei se foi o mesmo mensageiro, voltaram lá na casa do Eli para dar notícia para ele, e Eli já era velho, estava sentado numa cadeira, e ele caiu. Na hora que recebeu a notícia, o choque foi tão grande que ele caiu, e dessa queda ele morreu. Ele não resistiu à queda. A esposa de um dos filhos do Eli estava grávida, já perto de dar à luz. Ao ouvir essa narrativa de que os 2 filhos, né, o marido dela e o cunhado haviam morrido e o sogro também havia morrido, essa mulher entrou em trabalho de parto e ela teve um filho. E na hora que esse menino nasceu, ela disse: o nome dele vai ser Icabô. E essa é uma palavra que significa a glória de Deus se foi. A glória de Deus se foi. Tem algumas coisas rapidinho que eu gostaria de abordar com relação a isso. A primeira é que quando você usa algo de Deus simplesmente como um amuleto, porque foi isso que aconteceu, Eli e os filhos dele não estavam mais em sintonia com Deus. Então, quando você não está em sintonia com Deus, quando você não está em comunhão com Deus e você usa as coisas de Deus como um amuleto, isso é a mesma coisa que usar um pé de coelho, uma pata de coelho de trás da porta, ou uma ferradura, ou sei lá, um trevo de 4 folhas, ou aquela planta comigo ninguém pode, ou espada de não sei o que. É a mesma coisa, não tem validade nenhuma. Não vale de nada, não serve de nada. Segunda coisa, pare enquanto o prejuízo ainda está sob controle. Israel poderia ter parado, Eli poderia ter parado nos 3.000 lá atrás, ter dito: não, peraí, vamos ver o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo de errado, vamos ver aqui a minha casa, o que está errado na minha casa. Eu sou o sacerdote de Israel e a minha casa não está em sintonia com Deus e eu preciso rever isso. Como eu disse lá atrás, essa também é a minha história. A minha casa precisa estar em sintonia com Deus. Quando a nossa casa não está em sintonia com Deus, o resultado é sofrimento. Eli poderia ter parado lá atrás, nos 3.000, ter revisto, ter parado e ter dito: não, vamos rever, vamos consertar isso, vamos mudar essa realidade, vamos mudar esse cenário, vamos mudar essa situação, antes que chegue nos 30.000. E essa é uma lição muito importante para nós nos dias de hoje. Pare nos 3.000. Pare nos 3.000. E a última coisa que eu queria falar, esse vídeo já está longo pra caramba, eu sei que tem muita gente que não vai ver todo, mas se você chegou até aqui, a última coisa que eu queria falar é que quando a glória de Deus se vai, não resta mais nada. Não perca a glória de Deus na sua vida. Fique com Jesus.